vamos falar sobre a unificação alemã. Quero fazer uma pequena retomada sobre nossa última aula, a unificação italiana. Talvez não tenha ficado muito claro. A Itália se unifica sobre regime monárquico, ou seja, o projeto vencedor para a unificação foi o projeto monarquista e não o republicano de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi acaba abrindo mão do seu projeto republicano em virtude da liderança e da vitória do Camilo Cavour no processo pró-unificação. Quero lembrar também que Giuseppe Garibaldi ele esteve no Brasil alguns anos antes da unificação italiana. Ele esteve no Brasil e participou de uma importante revolução aqui também, a Revolução Farroupilha, como já vimos, ou seja, um homem de muitos continentes, importante na história de vários continentes. Gostava esse Giuseppe de uma briga. Vamos agora entender o processo de unificação da Alemanha, também ocorrido no mesmo ano que o processo de unificação da Itália, 1871. Vamos lá? Muito bem. Esse mapa, e já começamos com o mapa, ele explicita a condição da Alemanha em 1815, o mesmo ano do Congresso de Viena. O que podemos observar aí? A Alemanha estava dividida em 38 estados, ou seja, eram 38 estados sem unificação, sendo que a região mais importante, região em destaque, é a região da Prússia. A Prússia comanda o processo de unificação em roxo mais escuro. Ela comanda o processo de unificação da Alemanha. É o mais importante para entendermos a nossa aula de hoje. A liderança prussiana no processo de unificação. A Prússia está no norte da atual Alemanha e ela é que vai liderar, portanto, esse processo. Vamos entender o que aconteceu. Muito bem. Falaremos, como falamos também na Itália, dos antecedentes. Falaremos dos principais antecedentes da unificação italiana. Da unificação alemã. Em 1815, temos o Congresso de Viena. Para quem não se lembra, o Congresso de Viena, em 1815, foi uma reação absolutista pós-queda de Napoleão. Ele tinha duas pretensões: restabelecer o mapa político europeu desfeito por Napoleão e restituir as antigas monarquias em seus tronos. E foi justamente nesse contexto que foi criada a Confederação Germânica, com 39 estados. Essa confederação ainda está longe de ser, de fato, a unificação. Só que esses estados, eles têm uma identidade por essa configuração. E aí algumas regiões, elas são entregues para a Dinamarca administrar, ou seja, tem a Dinamarca com domínio sobre algumas regiões dentro do que viria a ser a Alemanha. Em 1830, com a Revolução Liberal, como já vimos na aula anterior, que tem caráter nacionalista, ela vai atingir também a região da Alemanha, do que viria a ser a Alemanha. Todas as vezes que eu usar aqui a Alemanha, só posso falar em Alemanha de fato em 1871. Então eu estou falando da região que se tornaria a Alemanha, como vamos ver. Em 1834, a Prússia, que liderou, como já vimos, o processo de unificação, ela estabelece o chamado Zollverein, ou União Aduaneira. O que foi essa União Aduaneira? A Prússia unifica economicamente a Alemanha antes da unificação política. Olha só, participação da Confederação Germânica toda, exceto a Áustria. Como que a Áustria apareceu aí na nossa história? A Áustria tinha domínio, assim como a Dinamarca, de algumas regiões na Alemanha. E essa Confederação Germânica, ela vai então estabelecer o chamado Zollverein. O Zollverein, repito, é o mais importante de tudo que eu vou falar na nossa aula.
a unificação econômica antes da unificação política. Então, antes mesmo de ser um Estado unificado politicamente, a Alemanha se torna um Estado unificado economicamente. Como a União Europeia, é uma comparação pertinente. A União Europeia une os Estados da Europa economicamente, embora eles sejam independentes politicamente. Foi justamente o que aconteceu com os Hohenheim. Bem, em 48, as revoluções liberais atingem mais uma vez a Alemanha. E essas revoluções liberais, elas levam à unificação dos liberais com os democratas, que eram duas tendências para a unificação, a dos liberais e a dos democratas. Então, todos unidos diante de um objetivo maior, que seria o objetivo para a unificação. Muito bem. Temos aí algumas etapas do processo de unificação. Em 1862, o Kaiser Guilherme I, como se fosse o rei, indicou Otto von Bismarck como chanceler da Prússia, que ficou conhecido como chanceler de ferro, como se fosse uma espécie de primeiro-ministro. E ele fala que fará a unificação a ferro e sangue, que foi a forma como foi feita a unificação, eliminando as influências externas e as resistências internas. Em 1864, continuando esse processo de unificação, temos a Guerra dos Ducados, a guerra da Prússia e da Áustria contra a Dinamarca. Vimos que a Áustria e a Prússia, a Áustria e a Dinamarca tinham territórios dentro da Alemanha. A Prússia se junta com a Áustria e luta contra a Dinamarca e conseguem vencer, eliminando a influência dinamarquesa. Prosseguindo nesse processo, em 1866, faltava eliminar a influência austríaca. E Bismarck, o hábil Bismarck, aquele que foi a principal liderança nesse processo de unificação, ele acaba movendo uma guerra contra a Áustria, a guerra conhecida como Guerra das 7 Semanas. Essa Guerra das 7 Semanas, então, ela opôs a Áustria contra a Prússia. Já vimos essa guerra na unificação italiana. A Áustria perde para os italianos a região de Veneza. A Prússia, ela tem o apoio da Itália, como já vimos na aula anterior. Em 1867, pelo Tratado de Praga, temos o fim da Confederação dos Estados Germânicos e a criação da Confederação dos Estados Germânicos do Norte. Ou seja, aqui não existia mais uma igualdade entre todos os estados, mas a liderança prussiana através do Kaiser Guilherme I e do principal arquiteto da unificação, Otto von Bismarck. O que ocorreria posteriormente? Vamos ver? Aqui temos um mapa da Confederação Germânica do Norte sob liderança prussiana. O que observamos aí é que a Prússia, ela vai anexando cada vez mais territórios dentro da Alemanha, até chegar à sua completa unificação. Essa completa unificação ocorre com uma guerra já mencionada na unificação da Itália, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 71. Nessa guerra, temos alguns fatores, só mencionaremos esses fatores, que são, em 1869, a sucessão do trono espanhol, que vai impactar diretamente nas disputas pelo poder na Europa. Em 1870, o desfecho de Ems. Em 1870, a eclosão do conflito. De fato, não entraremos em detalhes aqui sobre esses aspectos. Só falaremos daquilo que é fundamental para a compreensão não só desse conteúdo, mas de conteúdos posteriores. A França entra em guerra contra a Prússia. Vimos que do lado francês temos Napoleão III liderando a França, que é o sobrinho de Napoleão, e na Prússia o Kaiser Guilherme II, sendo que o seu chanceler, o arquiteto da unificação, como disse,
o Otto von Bismarck. Na Batalha de Sedan, a França é definitivamente derrotada e completa-se assim o processo de unificação da Alemanha. Aqui temos, em 18 de 1 de 1871, a fundação do chamado Segundo Reich. Para entender esse processo, pessoal, olha só, por que Segundo Reich? Reich significa império. O primeiro império é o Sacro Império Romano Germânico, lá da Idade Média, fundado por Carlos Magno, o principal imperador da Idade Média. O Segundo Reich, ou seja, agora o Segundo Império, é formado por Otto von Bismarck, com a consolidação do processo de unificação da Alemanha. E, por fim, o Terceiro Reich é aquele fundado por Hitler, antes da Segunda Guerra Mundial, e que teria um impacto fundamental para a criação e para a eclosão, não criação, para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Pelo Tratado de Frankfurt, a França, detalhe importantíssimo e que é o que nós precisamos para entender a Primeira Guerra Mundial. Pelo Tratado de Frankfurt, de 10 de 5 de 1871, a França, que foi a perdedora na Guerra Franco-Prussiana, como vimos, ela teve que ceder a região da Alsácia-Lorena, que seria uma região fundamental como ponto de discórdia que levaria à Primeira Guerra Mundial. Pagar uma indenização de 5 bilhões de francos e arcar com os custos de ocupação alemã das províncias do norte até que a indenização fosse paga. Esse fato, esse tratado que penalizou tanto a França, desencadearia o chamado revanchismo francês, que seria um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, como veremos. Continuando, quais foram os reflexos então? Alteração da estrutura de poder na Europa, a hegemonia da Alemanha na Europa continental, o revanchismo francês, que acabei de citar, a corrida armamentista e a paz armada e, por fim, a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a unificação da Itália e da Alemanha são dois importantes antecedentes para a Primeira Guerra Mundial, pois, ao se unificar, esses dois países, eles se unificam já industrializados. A região do Piemonte-Sardenha industrializada, a região da Prússia industrializada. E, se unificando fortes e industrializados, passam então a competir na corrida imperialista, o que levou a um desequilíbrio no jogo de poder da Europa, motivando a Primeira Guerra Mundial, que é o que veremos em nossas próximas aulas. Assistiremos, para finalizar a unificação, um vídeo sobre a unificação alemã. Espero que tenham entendido, pois essa aula é fundamental para que possamos ter compreensão da Primeira Guerra. Um beijo para vocês, até a Primeira Guerra!